Comunicação. O vídeo de hoje é sobre comunicação e coisinha difícil, né? Pelo menos para mim, ainda mais pelo meu perfil, que saio falando atravessado, já não explico direito, já ninguém me entende, já fico estressada que ninguém me entendeu, mas é a comunicação. E comunicação no relacionamento, então, nem se fala, né? Eu li uma história num livro, e nem vou falar qual é o livro, né? Porque é tanto livro que daqui a pouco vai tontear as pessoas. Mas é uma história tão interessante que eu comecei a ler e começava a visualizar muitas coisas que eu passei, coisas que as minhas amigas me contavam, e o título da história é Como se ele nunca errasse. Aí tu leva pra ti aí, nunca ouvi uma amiga falando, não dá pra falar com fulano, não dá pra argumentar, porque ele nunca erra, ele tá sempre certo. Ou, não dá pra argumentar com ela tá sempre certa, eu nem vou discutir. Isso é muito comum a gente ver e a gente passar por isso, né? E aí tudo se resume em comunicação, né? E a história então é da Joy e do Rich. Negócio em inglês, negócio chique. A Joy e o Rich eram casados há 5 anos. A vida financeira era boa, era estável. O Rich tinha um bom emprego, ele fez faculdade, então ele conseguiu se formar e tinha um emprego legal, trabalhava bastante. A Joy também trabalhava em turno integral até ganhar o bebê, né? Então eles eram casados há 5 anos, com 2 anos ambos trabalhavam, nasceu o bebê e a Joy decidiu parar de trabalhar e cuidar do bebê. Mas até então era uma vida ótima, porque eles tinham os pais, uma vida financeira legal, a mãe conseguia ficar com o filho, o pai saía para trabalhar, foi uma combinação. Os avós, né, do bebê, tanto da parte da mãe quanto da parte do pai, moravam na mesma cidade e sempre se dispuseram a ajudar o casal para que eles tivessem tempo para eles, enfim, tivessem tempo livre, estava tudo certo, né? A vida era ótima, mas, sempre tem um mas, a Joy reclamava que o Rich, né, e eram palavras dela, ele não sabe pedir desculpas. Ele nunca está disposto a pedir desculpas. Por mais que ele erre, ele não pede desculpas e, inclusive, quando ele fica chateado, ele ainda me culpa por deixar ele chateado. Então, a culpa é minha por ter feito isso. Então, além de não me pedir desculpas por mal coisa que ele fez, ele ainda bota a culpa em mim por ter deixado ele chateado. Ele nunca erra. Esse era o discurso da Joy. Já o Rich deu a visão dele, né? O Rich diz que não acha certo pedir desculpas por algo que ele não fez nada de errado. Como é que eu vou pedir desculpa por uma coisa que eu não errei, né? E eu fico brabo mesmo e distrato mesmo, porque ela reclamava que ele distratava ela, que xingava e tudo mais, falava palavras grosseiras, e ele dizia, eu fico brabo mesmo, porque ela me critica e me faz me sentir um pai péssimo. Eu dou o meu melhor, quero ser o melhor pai, mas ela só me critica, e aí ela fala uma frase que ele relata, né, e ele fala no discurso, ela fala uma frase que me incomoda. Toda semana ela diz, o teu filho não vai te reconhecer daqui a um pouco, porque tu não passa muito tempo com ele, tu precisa passar mais tempo com ele, porque senão ele vai esquecer que tu é o pai dele. E ele diz que aquilo incomoda muito ele, né? Ele diz, pô, eu trabalho muito, eu chego em casa, eu quero um tempo, né, de sentar, respirar e depois brincar, mas ela já quer que eu saia brincando com ele por 2 horas. Pô, acabei de trabalhar, né, o dia inteiro, me dá um tempinho. Não posso sair já brincando 2 horas. E aí ela já rebate, né? Não, mas eu não quero que tu brinque 2 horas, eu quero que tu brinque 15 minutos, já tá bom pra mim. E aí ele diz, viu? Nada tá bom pra essa mulher. Se eu brincar 15 minutos, ela vai achar um problema e ela vai dizer que eu tinha que ter brincado 25 e nunca tá bom. A gente ouve, né, maridos falando assim, nunca tá bom pra ela. E ele, o que ele se sentia, né? Eu nunca consigo agradar. O que foi a conclusão dessas 2 reclamações, né? Que parecem ambas muito pertinentes, né? Os comentários da Joy, quando ela falava pra ele, né? O teu filho não vai te reconhecer porque tu não passa tanto tempo com ele. E ele sabendo que ele queria dar o melhor, aquilo feria a autoestima. Ela tá dizendo que eu não sou um bom pai. E isso feria porque ele sabe que ele queria ser um bom pai, né?
É como se ela estivesse dizendo que ele era um pai fracassado. Claro que não era essa a intenção dela, né? A intenção dela era boa. Era tentar até motivar o marido para que brincasse com o filho, mas de que jeito, de que forma, né? Usando que tipo de palavra. Ou seja, a comunicação e a forma de se expressar causava uma frustração nele, e ele, para descarregar e desabafar aquela frustração, usava palavras duras. Então vocês conseguem entender que ali ela usava aquela comunicação que feria a autoestima dele como pai com a melhor das intenções para que ele melhorasse, e ele se defendia e não pedia desculpas, porque ele nem achava que estava errado, porque ela não via o quanto ele tinha se esforçado e o quanto ele se esforçava para chegar talvez naquele horário e só quero sentar um pouquinho para brincar com meu filho e talvez hoje eu não vou conseguir, mas amanhã eu vou e também nunca tá bom para ti. E aí ele descarregava isso com palavras duras. Então era ali uma falta de comunicação tão grande. Aliás, havia uma comunicação, mas uma comunicação que não era efetiva, porque eles não chegavam a nenhum consenso. Pelo contrário, eles ficavam cada vez mais frustrados uns com os outros, se achando o pior marido do mundo, a pior mulher do mundo, ele ainda se achando o pior pai do mundo, porque ele se sentia fracassado porque ela dizia o tipo de coisa que ela dizia. E acabava que não chegávamos a conclusão nenhuma, né? Qual que era o fato? O fato era que ambos estavam magoados com aquela comunicação ruim, sem chegar numa conclusão boa. Mas o problema é que nenhum dos dois achava que estava errado e nenhum dos dois queria pedir desculpa. A intenção dos dois era boa. No entanto, a comunicação fazia com que eles se tratassem de forma ríspida, de forma indelicada, de forma que acabava magoando. Ou seja, tudo ali estava baseado na comunicação, na forma de falar, por mais que a gente não esteja julgando a intenção. Acontece que se a gente entender a história um pouquinho do Rich, como ele cresceu, a gente vai conseguir entender algumas coisas, né, se a gente analisar. Acontece que cada vez que a Joy falava sobre como ou despertava aquele sentimento de fracasso no Rich, por ele não passar mais tempo com o filho, ele tinha aquela reação negativa do sentimento que era ser um pai ruim. Por quê, tá? Porque ele cresceu num ambiente, num lar onde o pai era ausente, onde o pai saía no domingo, passava a semana fora, voltava só na sexta-feira e não fazia questão de ficar com ele, saía para jogar futebol, enfim, não dava atenção devida para o filho. E ele cresceu nesse ambiente, onde o pai não priorizava, o pai não demonstrava amor. E aí, quando ele entendeu, que ele se tornou mais consciente, mais adulto, ele prometeu para si mesmo que isso não ia acontecer quando ele fosse pai. Ele queria fazer diferente, ele queria mostrar para o filho dele um amor paterno que ele não tinha. Ele queria que o filho reconhecesse isso da mesma forma que ele não reconhecia no pai dele. Então essa reação irada do Rich, cada vez que ele ouvia isso, vinha nele o modelo que ele não queria ser de pai, entende? E aí também remetia ele para a infância, onde ele via a mãe se comportar como a mulher está se comportando. Então a mãe dele fazia a mesma coisa que a mulher está fazendo, de dizer que ele não tinha tempo, que ele não era bom pai, e ele ficava vendo aquela cena e concordava com a mãe e dizia assim, por que a minha mãe continua nessa briga com meu pai, né? Se ela tem até razão e ela aceita isso, porque ela tolera esse comportamento. E só que ele está repetindo um padrão. Por mais que ele seja consciente de que ele não queria ser assim, as ações dele levam para repetir o que o pai fazia. E quando a Joy faz a mesma coisa que a mãe dele fazia, cai a ficha dele de que ele está sendo como pai. Só que a intenção dele é diferente, ou seja, a intenção dele é fazer diferente, mas as ações dele levam a fazer como o pai fazia. Sendo consciente disso, sendo consciente de que ele não queria ser esse pai, ele se torna frustrado com aquele comportamento que a mulher tá tendo, que era igual ao da mãe, que ele concordava e que ele não sabe o porquê que tá acontecendo, e aí ele espragueja e faz a mesma coisa que o pai fazia. Então é um conflito da pessoa, porque ele já é diferente do pai, ele é consciente.
Só que desperta aquele sentimento negativo e tudo aquilo que ele sofreu na infância e que ele sabe que não é assim que ele quer ser. Só que a forma, uma coisa é a intenção e outra coisa é a forma com que a gente se comporta. Então precisou deles terem uma terapia para ele mostrar que a forma com que os pais eram casados e que o pai comunicava com a mãe não era a melhor forma, ele era ciente disso, ele viu que o casamento dos pais não deu certo e ele viu que ele estava tratando a mulher da mesma forma que o pai estava tratando e que isso não era o que ele queria e não ia levar ele para o casamento ideal que ele julgava que era de uma comunicação legal. Ou seja, ao buscar conhecimento e entender os seus sentimentos, o que é uma coisa até louvável das pessoas, né? Dar o braço a torcer de dizer assim, cara, não tá legal isso aqui, a minha intenção nem é essa e mesmo assim tá ruim, tá tudo errado, o que tá acontecendo? Vamos buscar ajuda, vamos ver o que pode ser. Eu acho que eu tô certo, tu acha que tá certo, né? Vamos pegar a terceira opinião, vamos tentar entender onde é que a gente tá errando, porque a gente quer fazer dar certo. E aí a terapia traz uma coisa bem interessante, assim, né? A técnica, que é a técnica do concordo e discordo. Ficou claro pro Rich, depois de se conhecer e entender a questão dos pais, da infância e tudo mais, que ele precisava entender que eu concordo que eu tô frustrado, que eu tô triste, que eu não quero comunicar assim, que eu quero ser um bom pai, que eu tô sofrendo, que eu tô com raiva, que eu tô decepcionado. Eu concordo. Mas, no entanto, eu discordo de que eu precise descarregar essa frustração na minha mulher, no meu filho, no meu casamento. Eu não preciso ter uma comunicação ruim, destratar ninguém porque eu tô frustrado com esse sentimento. Eu preciso entender e trabalhar e desenvolver algo e uma comunicação que mostre a minha real intenção. Então, essa técnica do concordo e discordo é tipo assim, beleza, eu entendo os meus sentimentos e concordo com eles, eu tô sentindo, não tá legal, mas eu não preciso manifestar isso da forma com que eu tô falando, até porque eu não estou chegando num resultado bom, né? E aí, eles têm uma ideia, que é escrever um texto, né, dele para a esposa, pedindo desculpas, né? Basicamente é pedindo desculpas, mas é outra comunicação, é outra forma de falar, é explicando seus sentimentos, trazendo o problema para o casal, mostrando a intenção e pedindo ajuda para resolver. E isso é tão importante, tão transformador, tão louco, que aí sim rola a tal comunicação tão importante que a gente precisa para qualquer relação, muito menos, aliás, muito mais, aquela que a gente vive com a pessoa 24 horas. Não 24 horas, mas boa parte, que a gente tem planos e tudo mais, né? E aí nessa carta é muito interessante que ele começa a carta dizendo assim, Joy, eu te amo. E te amo e amo o nosso filho. Então esse é o principal, eu preciso que tu entenda isso. Essa é a minha intenção. Eu quero ser um bom pai, eu quero ser o marido que tu gostaria, mas porque eu tive toda aquela questão na minha infância, quando tu falou aquilo pra mim, de que o meu filho não me reconheceria porque eu não estava passando tempo suficiente com ele, eu trouxe toda aquela carga emocional que eu tinha com meu pai, toda aquela frustração por não ter tido um pai legal. Eu tenho a frustração minha por não estar atingindo as tuas expectativas. E quando tu disse aquilo pra mim, eu fui pro escritório para chorar e explanar minha frustração por não estar sendo um bom pai, que eu acho que tem que ser e que tu acha que eu devo ser. Então, o que eu mais quero é poder ser esse pai que tu espera que eu seja, é poder ser o marido que tu espera que eu seja. Mas eu trabalho muito, eu acho que isso é legal porque nos dá uma vida confortável, uma segurança. Tu pode me ajudar a organizar o nosso tempo e me ajudar a organizar o meu tempo no trabalho para que eu possa chegar e atingir as tuas expectativas como pai, ser o melhor pai pro bebê, né? Que no caso aqui é o Ethan.
E a gente chegar junto nessa solução, nessa conclusão e não parar, e não ficar, parar de se ferir, parar de se falar coisas ríspidas. Tu pode me ajudar? Então, percebam a diferença da comunicação, que não estamos falando de intenção, a intenção era a mesma. Desde o início, quando ela falou para ele que ele não ia, que o filho não ia reconhecer ele como pai, e que ele disse, pô, mas nada te agrada, a intenção era a mesma. A questão ali foi mostrar, primeiro pedir desculpa, né? Pô, eu não queria ser essa pessoa, eu entendi agora os meus sentimentos, eu fiquei chateado, eu fiquei muito triste com o que tu me falou, mas ao mesmo tempo eu não sei fazer diferente. Me ajuda, que é por isso que a gente está casado, me ajuda a fazer diferente, compartilha comigo soluções, me ajuda a organizar minha rotina para que eu possa chegar e dar atenção para o nosso filho e ser aquele pai que eu espero ser. Então, assim, olha o quão transformador pode ser o autoconhecimento da pessoa, entender os seus sentimentos, olhar para a sua vida passada é ótimo, né? Olhar para a sua infância, entender o porquê que eu fiquei tão chateado, fiquei tão irado e até destratei minha mulher porque ela falou uma coisa, né, que eu sei que nem era a intenção dela me magoar. O autoconhecimento e a intenção de resolver faz com que a gente busque uma comunicação mais assertiva e consiga comunicar de fato o que eu tô sentindo e a intenção que eu tenho. E aí, falando da Joy, né, ela entendeu também o porquê que o marido se comportava daquela forma como marido e como pai, mas ao mesmo tempo ela pensou assim, poxa, mas ele me magoou tanto, a forma que ele falou foi tão ríspida, foi tão rude que, poxa, eu tô chateada, tô magoada, será que ele vai mudar mesmo? Será que por ele ter passado por tudo isso, ele vai conseguir se comportar de forma diferente? E aí, a própria terapia traz, né, que um casal, eles tiveram infâncias diferentes, eles têm crenças diferentes, eles passaram por coisas diferentes, coisas que eu falo pro Michel, vai despertar um sentimento que só ele sabe, se ele não compartilhar comigo eu não vou entender. Coisas que ele fala pra mim, vai me despertar um sentimento que às vezes nem é claro pra mim, por que eu fiquei tão ofendida, por que algo até que talvez seja verdade, eu levei tanto pro coração, né? O que aconteceu? Então, assim, a ideia é entender que fomos criados de formas diferentes, somos seres humanos diferentes, e que a gente precisa entender que isso acontece e que a gente não é perfeito, que o outro vai falar uns desaforos de vez em quando, mas só um pouquinho, volta, dá 2 passos para trás e vamos conversar. Eu sei que não é assim que tu faz, eu sei que não é assim que tu me trata, eu sei que tu não quer falar comigo desse jeito, o que tá acontecendo? Vamos conversar. E aí, às vezes, a ferida é tão mais profunda que às vezes a pessoa não quer conversar, né? Eu não quero aceitar, eu não quero entender, não mexe aí que tá doendo. E aí, às vezes, a gente precisa procurar ajuda, procurar terapia, procurar psicólogo, procurar o que for. Mas se a gente não consegue entender por que a gente está se comportando dessa forma e está gerando esse resultado ruim, a gente precisa de ajuda. Não existe outra forma, não vai cair uma luz, né, e resolver o teu problema do nada. Então, entender isso da parte dela, que tipo assim, cara, tu tá num casamento, tu precisa ajudá-lo a se tornar esse marido aí que tu quer e esse pai que tu quer. Vamos fazer o seguinte, tu não vai mais falar essas coisas que despertam um sentimento ruim nele, e pelo contrário, como ele te pediu ajuda, tu vai ajudá-lo a criar essa rotina, e cada vez que ele fizer, e vai ter vezes que ele vai fazer, vai ter vezes que ele não vai fazer, lembre-se que ele tá aprendendo, tu vai elogiar. Então, assim, se ele brincar 5 minutos com o filho, tu vai dizer assim, pô, que legal, que bom que tu tá conseguindo. Amanhã ele vai brincar 10, e tu vai dizer assim, olha só, tu pode brincar 15, porque eu tô fazendo a janta pra nós, e aí, né, pra não atrasar, te explica, não reclama, sabe? Não faz assim, olha aí, ó, viu? 10 minutos já tá pouco, porque daí já começa aquela comunicação ruim de novo e já começa a despertar aquelas coisas tudo. Então, assim, muda a linguagem, muda a forma de falar. Tu já sabe que não é a intenção. Então agora também te molda para aquela pessoa para que dê certo. Ele está se esforçando. Ele te disse que quer ser esse pai que vocês estão esperando e esse marido que tu tá esperando. Ele quer atingir as tuas expectativas.
isso é algo tão transformador que a gente não faz nem ideia do quanto a forma de falar e o jeito de se explicar e pedir desculpas e tentar resolver de outra forma ao invés de ficar reclamando do outro faz diferença numa relação. E numa relação de casamento, então, a gente nem sabe pelo que o outro passou, às vezes, né? Todas as vezes que eu converso com o Michel, eu descubro uma coisa que talvez nem ele soubesse e conversando a gente chegou nessa conclusão. Talvez ele fala alguma coisa pra mim que me machuca e eu sabendo que não é a intenção dele, eu vou lá dizer, putz, aquilo que tu falou pra mim, não sei o que aconteceu, mas bateu diferente. E aí ele vai dizer, puxa, desculpa, não era a minha intenção, vamos pensar junto o que pode ter acontecido e aí a gente vai buscar essa análise. Mas existe essa vontade de ser melhor pro outro. E isso é casamento. Não é a gente pensar assim, não, isso é problema dele, problema dela, luta aí com os teus sentimentos. Cara, isso é uma parceria. E se eu te magoei com algo que eu te falei, me fala. Vamos sentar e vamos conversar para que eu não repita isso. E deixa eu te falar a minha intenção por trás disso. Quando tudo isso fica claro, a relação é outra. Não tem como a gente conviver com uma pessoa entendendo a intenção dela quando a comunicação é completamente desalinhada. Tudo parte da comunicação. Por quê? Porque a intenção a gente já entende, já parte do pressuposto de que estamos ali, decidimos estar ali para ter um casamento legal, para ter uma comunicação legal. Se isso de alguma forma não está acontecendo, vamos sentar, vamos conversar e vamos resolver. Então, para mim, uma boa conversa sempre resolve tudo. Às vezes não é na hora, às vezes a gente nem entende de fato o que está sentindo, mas vamos olhar mais para a intenção, julgar menos, se colocar mais no lugar do outro e chamar para conversar, seja por texto, por olho no olho, cada um tem a sua crença e às vezes não consegue fazer alguma coisa ao vivo, mas que seja uma mensagem, que seja um e-mail, que seja algo tentando resolver. E se não conseguir resolver sozinho, como várias vezes já aconteceu, vamos buscar ajuda. Eu busquei e fez toda a diferença. Tomara que faça para vocês também.